Primeiramente, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e com todos da sua casa. Muita luz para você, muita luz para todos da sua casa. Alimentador, provedor, Denison Souza. Você sabe o que significa isso? Como assim? Provedor, alimentador? A palavra pastor vem do hebraico, que significa alimentador, significa provedor. Provedor, aquele que provê. Aquele que provê, inclusive, essa palavra aqui, ó. Esse é o papel do homem de Deus, do pastor. Prover alimento para as ovelhas. Então, você que me assiste, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a todos da sua casa, tá bom? Muita luz para você e muita luz para todos da sua casa. Você que me assiste pelo canal Denison Souza, pelo YouTube, já peço a você para que se inscreva nesse canal, caso não seja inscrito, e ative o sininho para você receber notificações de quando eu postar vídeos aqui pelo canal Denison Souza, tá bom? Denison Souza, aqui pelo canal Denison Souza. Deixa já o seu like, o seu joinha, é muito importante que você deixe o seu like, o seu joinha, para que assim a plataforma possa recomendar esse vídeo para outras pessoas, para que outras pessoas possam receber a recomendação de assistirem esse vídeo, para que possam, assistir esse vídeo. Então é importante que você deixe o seu like, deixe o seu joinha. Você que está assistindo pelo YouTube, você que está assistindo pelo Facebook, caso também não me siga, tem a opção de você me seguir, tem a opção também de você ativar o sininho para receber notificações de quando eu entrar ao vivo aqui pelo Facebook. Então faça isso. Se você não me segue, tem essa opção aqui embaixo. Se eu não me engano é aqui embaixo ou aqui em cima? Acho que é aqui embaixo, né? Enfim, tem a opção de você me seguir e também de ativar o sininho para você receber notificações. Hoje é segunda-feira e toda segunda-feira nós intercedemos pela vida profissional, empresarial e financeira. Por que empresarial? Porque você sabe, né? Tem muitas pessoas que se encontram desempregadas. Há um número, um número grande de pessoas, há um grande número de pessoas desempregadas, e a pessoa está desempregada, por um lado tem a sua vantagem, né? Existe a desvantagem, existe o lado negativo do fato da pessoa estar desempregada, mas existe o lado positivo. O lado positivo de uma pessoa estar desempregada é o seguinte: a pessoa que está desempregada, ela pode pegar a experiência que ela tem de vida profissional e pegar essa experiência e fazer o quê? Abrir um negócio próprio, né? Ser dono do seu próprio negócio. Não é uma boa? Não é uma boa? Ser dono do seu próprio negócio, você ser um empreendedor, uma empreendedora? Então é isso. Toda segunda-feira nós intercedemos pela vida profissional, empresarial e financeira. Quero pedir a você que já faça o seguinte: compartilhe esse vídeo, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos, com o maior número possível de pessoas. Abençoe vidas e receba do Senhor Jesus o galardão, a recompensa de profeta. Glória a Deus. Eu quero pedir a você que já abra a palavra no livro de Provérbios. Você que pode, pegue a Bíblia, pegue a palavra, vamos ler o livro de Provérbios, tá bom? Deixa aí aberto em Provérbios, Provérbios capítulo 12, é onde eu vou fazer a leitura da palavra, para estar falando a respeito da vida profissional, financeira. Deus tem uma palavra poderosa para o teu coração, uma palavra rema, né? Uma palavra revelada. Então já deixa aí aberto em Provérbios, Provérbios capítulo 12, é onde eu vou estar ministrando a palavra, tá bom? Livro de Provérbios capítulo 12, é onde eu vou estar ministrando a palavra. Como eu disse, eu quero pedir a você que compartilhe esse vídeo, tá bom? Compartilhe no Message, no WhatsApp, nos grupos do Facebook, né? Você que está assistindo pelo YouTube, compartilhe também aí, no mínimo com 12 pessoas, tá bom? No mínimo com 12 pessoas. O número 12 é número de reino.
de reino de Deus, tá bom? Mas antes de estar ministrando a palavra, antes de estar intercedendo pela tua vida profissional e financeira, eu vou colocar aqui uma canção e depois dessa canção, depois desse louvor, eu vou vir com a palavra e no finalzinho da palavra eu vou estar orando, intercedendo pela vida profissional, empresarial e financeira de todos, tá bom? Você sabe, né? Deus, está escrito na palavra que o Senhor, Ele é o dono do ouro e da prata. Então, independente da situação atual do nosso país, economicamente falando, independente de como o mundo esteja, a sua provisão, a tua provisão, ela vem de Deus. Você está ouvindo? A tua provisão, ela vem de Deus. Quando a coisa fica, sabe, que praticamente que impossível de se resolver, Deus, ele entra em ação. Aliás, o Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra, ele é o Deus das causas impossíveis. Jesus Cristo, ele disse: tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Aquilo que é impossível ao homem, disse Jesus Cristo, aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Então não seja incrédulo, ser crente, seja uma pessoa, sabe, confiante em Deus e tenha certeza que independente de quem esteja na cadeira presidencial, independente de quem seja o governador do teu estado, independente de quem seja o prefeito, independente de quem sejam os governantes, da sua cidade, do seu estado, independente de quem seja o governante do nosso país, humanamente falando, saiba que Deus está acima o quê? Das autoridades. Deus está acima de tudo e de todos, e ainda que o mundo esteja em crise, o reino de Deus não pode ser abalado. Então tenha essa fé, glória a Deus. Tenha essa fé de que Deus, que é o Deus do ouro e da prata, o Senhor que é o dono do ouro e da prata, Ele vai te prosperar. Você ainda vai viver dias de muitas bênçãos e de inúmeras vitórias aqui na terra. Em louvor ao nome dEle. Glória a Deus. Pois bem, vamos de louvor? Falando em louvor, vamos de louvor? Então vou colocar aqui uma canção. E depois dessa canção eu vou vir com a palavra, e depois da palavra, no finalzinho da ministração da palavra, eu estarei intercedendo e orando pela sua vida profissional e financeira. Falando em vida profissional e financeira, cadê? Deixa eu ver aqui. Se possível, pega uma folha de papel em branco, pega também uma caneta, tá bom? Para que você possa estar agindo a sua fé. Tá bom? Eu vou estar falando sobre essa questão da folha de papel e também da caneta. Eu vou te explicar direitinho como você pode fazer um propósito de Deus de oração, para que Deus venha te responder aí no que diz respeito à sua vida profissional, empresarial, financeira, tá bom? Mas isso depois da canção. Vamos de canção? Vamos de canção, e aí depois eu vou vir falando a respeito do propósito, que nós realizamos todas as segundas-feiras, que é o propósito do Proverar. A palavra Proverar quer dizer projeto de vida e esperança de renda alcançada. Então, depois da canção, eu vou estar explicando a respeito do propósito, tá bom? Do propósito do Proverar, tá bem? Então, vamos de canção e depois eu vou vir falando do propósito de oração do Proverar, do propósito do Proverar, que ocorre todas as segundas-feiras. E na sequência eu vou vir com a palavra de Deus, e no finalzinho da ministração da palavra eu vou estar intercedendo pela sua vida profissional, empresarial e financeira, tá bom? Farilda Rodrigues, Deus abençoe. Gi Fernandes. Pois bem, vamos de canção? Vamos de canção, e na volta eu falo sobre o propósito do Proverar. Glória a Deus. Permaneça na live, permaneça no vídeo. Canção. Jesus Cristo, ele disse: sem mim nada podeis fazer, né? Jesus, vivo, eu te adorarei para sempre. Jesus, Santo,
amarei Eu te amarei. para sempre. Tu és Tu és meu amor sem fim. Jesus, Jesus, preferido da minha alma. Jesus, Declare esse nome. Tu és meu amor sem fim. Jesus, Jesus, preferido da minha alma. Preferido da minha alma. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso Declare para que ele ouça. Eu não posso viver sem ti, amado Jesus. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti, amado Jesus. Jesus, lindo, eu te amarei para sempre. Jesus, santo, eu te louvarei para sempre. Tu és meu amor sem fim. Jesus, preferido da minha alma. Preferido da minha alma. Eu não posso Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti, amado Jesus. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti, amado Jesus. Declare. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti, amado Jesus. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti, amado Jesus. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso. E você? Você pode? E aí, você pode? Eu não posso. Glória a Deus. Pois bem, vamos nesse momento de palavra, mas antes de palavra, antes de estar ministrando a palavra, eu quero falar aqui do propósito, tá bom? Propósito do Proverá, projeto de vida e esperança de renda alcançada. O nome já diz, né? Proverá, projeto de vida. Você precisa de um projeto de vida. Você sabia? Você sabia que você precisa de um projeto? Todos nós precisamos de um projeto. Se você tentar resolver as coisas só com a cabeça,
Se você, por exemplo, se você não fizer anotações, se você não escrever o seu projeto de vida, a sua vida profissional, empresarial, financeira, por exemplo, daqui a 5 anos, como é que você se vê daqui a 5 anos profissionalmente falando, financeiramente falando? Como é que você se vê daqui a 5 anos, você com a sua empresa, né, com o seu negócio? Você que talvez tenha aí o desejo de ter um negócio próprio, de ser um empreendedor, uma empreendedora, né? Como eu falei um pouco antes da canção, né, antes de colocar o louvor, eu estava falando a respeito da questão da pessoa estar desempregada. Tem um lado negativo, mas tem um lado positivo da coisa. A pessoa que está desempregada e que tem experiência em alguma área, né, certamente se a pessoa está desempregada, né, pessoa que trabalhou, sei lá, de carteira assinada por muitos anos fazendo uma determinada coisa, a pessoa ela tem experiência. Né? A pessoa ela tem experiência. Eu, por exemplo, eu tenho experiências, né, na área profissional. Eu tenho experiências. Mas o Senhor Jesus ele chegou para mim e falou a mesma coisa que ele falou para Pedro, Tiago e João. Ó, larga o barco e vem e me segue. Então, o que acontece? Deus, ele quer te usar, ele quer pegar essa experiência que você tem aí de trabalho, de vida profissional, e ele quer fazer com que você se torne uma pessoa próspera, uma pessoa bem-sucedida. E para isso você precisa o quê? Você precisa fazer com Deus um propósito. O que significa propósito? Propósito significa você determinar algo do qual você quer para a sua vida. Por isso que eu falei para você ainda agora, né? Qual é a tua pretensão? Qual é a tua visão profissionalmente, financeiramente daqui a 5 anos? Normalmente quando uma pessoa ela vai ser entrevistada, pelo menos isso já ocorreu comigo inúmeras vezes, né? Das vezes que eu trabalhei de carteira assinada, na entrevista me perguntavam qual é a sua pretensão em relação à empresa? Onde é que você se vê daqui a 5 anos? Então, a maioria das empresas fazem isso, né? Faz esse tipo de pergunta. Onde é que você se vê daqui a 5 anos? Qual é a tua pretensão em relação à empresa? Eles já perguntam, né? Já fazem essa pergunta para saber se a pessoa tem o quê? A ambição, né? Se a pessoa tem um desejo de crescer dentro da empresa. Porque tem pessoas que, por exemplo, ela tem a carteira assinada, mas a pessoa se acomoda, né? A pessoa se acomoda naquela função, né? A pessoa entra, por exemplo, como caixa, né? Dá um exemplo, no supermercado, né? Ou supermercado, ou uma loja de calçado, de roupa, a pessoa está ali no caixa e a pessoa ela se acostuma com o fato de estar ali trabalhando como caixa. Mas aí, de tempos em tempos, há uma oportunidade da pessoa trabalhar como gerente, como supervisor, enfim. A pessoa ela tem que almejar, né? A pessoa ela tem que almejar, alcançar, né, lugares altos, né? Não é pecado não, gente. Você querer almejar o melhor para você não é pecado. A Bíblia fala, né? E comereis o melhor desta terra. A Bíblia fala, e sereis cabeça e não cauda. Terás muito para emprestar e não irás pegar emprestado. Então a Bíblia fala sobre essa questão, né, de a pessoa querer almejar sempre o melhor, não querendo se desfazer das pessoas, querendo pisar nas pessoas. É sempre importante a pessoa manter o quê? A humildade. Então, você que talvez pense assim, poxa, eu tenho vontade sim, eu tenho vontade de crescer profissionalmente, eu tenho vontade de ter um trabalho, um emprego, né? No caso, um emprego não, mas um negócio próprio. Né? São poucas as pessoas que têm coragem, né, de ter um negócio próprio. Né? Tem pessoas que têm medo, sendo que a Bíblia fala que o amor lança o medo fora. Você não pode ter medo. Com Deus você não pode ter medo. Medo de vencer, medo de prosperar, de crescer. Você está compreendendo? Então, eu quero convidar a você a pegar uma folha de papel em branco. Tá bom? Nós estamos num outro propósito também, que é o propósito do Venha o Teu Reino. Vai até o dia 19 de
de novembro, né? Dia 19 de novembro, sábado, dia 19. Mas caso você queira, você pode participar desse propósito que nós realizamos toda segunda-feira, que é o propósito do Proverá, projeto de vida e esperança de renda alcançada. Tem gente que fala assim, eu peço a Deus saúde, esse negócio de eu pedir a Deus recursos financeiros, ou eu conquistar isso e aquilo outro. Gente, a Bíblia fala que Deus, ele é o Deus do ouro e da prata. Ele é o Deus do ouro e da prata. Se você, por exemplo, vê tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, você vai encontrar passagens que mostra Deus ele operando o sobrenatural a favor daqueles que são dele. Você vai ver, por exemplo, a viúva. A viúva ela só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E aí, porque ela obedeceu uma direção que foi dada a ela pelo profeta, Deus não deixou faltar nem farinha nem azeite na casa dela. No Novo Testamento, nós temos, por exemplo, o exemplo de Pedro, né? Jesus falando com Pedro, vai lá no mar e você vai pegar um peixe. Quando você pegar o primeiro peixe, você vai encontrar uma moeda na boca desse peixe. E aí você vai pagar os meus impostos e depois vai pagar os teus. Então, essa história de que, eu peço só saúde e está tudo certo. Não é só pedir Deus saúde. É importante você pedir Deus saúde. Mas é importante também você apresentar diante de Deus o quê? O seu projeto de vida. A Bíblia fala, projetando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Então você que tem o desejo, né, de ter uma vida profissional, empresarial, né, financeira, com qualidade, eu recomendo a você que você faça esse propósito conosco às segundas-feiras. Tá bom? Eu ia botar aqui um testemunho, mas eu acho que não vai dar tempo, tá bom? Eu ia botar um testemunho, esse testemunho que eu ia colocar já é bem conhecido de muitos que já acompanham aqui as lives, que é o Adriano, né? O Adriano Macedo, daqui da cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente da Zona Norte, né, da capital do Rio. E esse rapaz, né, o Adriano, ele conseguiu pagar todas as suas dívidas. Ele fez exatamente da forma como eu falei para ele, né? Eu falei para ele, né? Aliás, ele ouviu o meu áudio explicando como fazer o propósito. E eu vou te explicar agora como você vai fazer esse propósito, caso você queira participar. Você vai escrever Proverá na primeira linha. Abaixo da primeira linha, né, abaixo da palavra Proverá, você vai escrever o seu nome por completo. E depois do seu nome por completo, você vai escrever tudo aquilo que você quer que Deus chame a existência. A Bíblia fala que Deus ele chama a existência o que não existe. Então, independente de como o mundo esteja, o mundo pode estar em crise, mas o reino de Deus jamais. Lembrando que Deus ele gosta, Deus ele ama situações de crise. Que isso, pastor? Deus ele ama. Deus ele ama situações de crise, porque é na crise, é na dificuldade, é quando tudo parece impossível que Deus ele age. Porque seria muito fácil, né? Para que Deus ele vai agir se não há necessidade de ele agir? Deus ele só age quando há necessidade de ele agir. Deus ele só opera o sobrenatural quando é necessário haver o sobrenatural. Você está compreendendo? Então, porque o Brasil está em crise, o mundo está em crise, não importa. O meu Deus, o meu Senhor é o Criador dos céus e da terra. O meu Senhor, quando ele ressuscitou, ele disse, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quem falou isso? Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele fez essa declaração. Foi-me dado todo o poder. Você sabe o que é isso? Foi-me dado todo o poder. Todo o poder. Então não tem presidente, não tem governador, não tem prefeito, não tem o diabo, não tem os demônios, não tem ninguém. Você está compreendendo? Não tem ninguém que possa impedir Deus de agir na sua vida. Seja na vida profissional, empresarial, financeira. Lembrando que o nosso Deus é o Deus da Bíblia, é o Deus de milagres, é o Deus de sinais, de prodígios e maravilhas. E quando é que Deus ele opera com sinais, prodígios e maravilhas? Quando tal situação diante do homem é algo impossível.
Então, ainda que seja algo, poxa, essa conta aqui é impossível de eu pagar. Essas dívidas aqui é impossível de eu pagar. Eu ter a minha casa própria é impossível de eu ter. A porta que eu espero que se abra é impossível de se abrir. Não importa o problema que você esteja enfrentando. Aquilo que é impossível aos seus olhos é possível para Deus. E aí você vai agir a sua fé, tá bom? Age a sua fé, pega uma folha de papel em branco, escreva a palavra proverá, tá bom? Escreva a palavra proverá e abaixo da palavra proverá você vai escrever o seu nome por completo e abaixo do seu nome por completo você vai escrever tudo aquilo que você quer que Deus faça na sua vida profissional, empresarial e financeira. Você vai escrever como se fosse uma carta para Deus. Você que está me assistindo, você é daquela época, na época de escrever carta? Porque hoje em dia é tudo mensagem pelo Message, pelo WhatsApp, mas antes da internet, lá na década de 90, por exemplo, né, as pessoas escreviam cartas, elas mandavam cartas umas para as outras. Então é isso que você vai fazer, você vai escrever uma carta para Deus, tá bom? Você vai escrever uma mensagem para Deus. E aí você vai apresentar a Deus pela manhã, assim que você acordar, à noite antes de você dormir, e às segundas-feiras você vai estar aqui comigo, unindo a sua fé juntamente com a sua, para que Deus abençoe a sua vida profissional, empresarial e financeira, em nome de Jesus, tá bom? Então faz isso, pega uma folha de papel em branco, escreva a palavra proverá, abaixo da palavra proverá escreva o seu nome por completo, e abaixo do seu nome escreva tudo aquilo que você quer que Deus faça em seu favor, tá bom? E aí você vai apresentar manhã e noite, pelo menos no mínimo, 2 vezes por dia. Pela manhã, assim que você acordar, apresenta a Deus. Antes de dormir, apresenta a Deus. E quando for às segundas-feiras, você vai estar aqui comigo para estar unindo a sua fé juntamente com a minha, aprendendo dentro da palavra, né? Recebendo de Deus uma palavra rema, uma palavra revelada, uma palavra para edificar a sua fé. Glória a Deus. Você vai fazer assim, ó, você vai pegar o seu pedido de oração e você vai colocar debaixo do teu joelho, tá bom? Se coloque de joelhos, mas coloque o teu pedido de oração debaixo do teu joelho. E aí em seguida você vai colocar o seu rosto aonde? No pó. A Bíblia fala, é Jesus Cristo falando, aquele que a si mesmo se humilha, por Deus será o quê? Será exaltado. Então faça a sua parte e pode ter certeza que Deus vai fazer a parte dele. Eu vou fazer a minha parte. Vou estar orando por você manhã, tarde, noite, pelas madrugadas. Enfim, nós vamos nos unir pela fé e Deus ele vai agir. Deus vai chamar à existência o que você precisa para a sua vida profissional, empresarial e financeira, em nome de Jesus, tá bom? Eu quero nesse momento ministrar aqui a palavra, tá? Quero pedir a você, antes de ministrar a palavra, prepara um azeite, tá bom? Eu vou te falar o que você vai fazer com azeite. No final da ministração da palavra eu vou estar orando, eu vou estar intercedendo e eu vou te falar o que você vai fazer, tá bom? Deixa eu pegar aqui o carregador do meu aparelho, do meu celular. Já deu já o sinal aqui de estar querendo descarregar. Então você vai fazer isso, entendeu? Você vai fazer isso. Vai pegar a folha de papel e vai apresentar todos os dias, tá bom? Deixa eu colocar aqui o carregador aqui. Prepara aí o azeite, tá bom? Se não tiver azeite, pode pegar o óleo de cozinha. Pois bem, vamos para a palavra? Vamos nesse momento aqui para a palavra? Provérbios, vamos lá, Provérbios? Livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, capítulo 12, é onde eu vou fazer a leitura da palavra, tá bom? Se você puder acompanhar aí de casa, da onde você estiver, a leitura, pega aí a palavra, Provérbios capítulo 12, Provérbios capítulo 12, vamos ler o versículo de número 12, tá bom? Provérbios capítulo 12, versículo 12, está escrito assim, o ímpio, e aí eu já falo quem é o ímpio, né? Tem gente que já sabe o significado da palavra ímpio, né? Mas tem gente que não sabe o significado da palavra ímpio. Ímpio quer dizer aquele que não crer em Deus.
pessoa até fala que crê em Deus, a pessoa até fala, fé em Deus, mas ela só apenas fala, ela só apenas diz que crê em Deus, mas as atitudes da pessoa, o estilo de vida da pessoa é totalmente contrário àquilo que agrada a Deus. Esse é o ímpio. O ímpio quer dizer mal, incrédulo, até mesmo perverso. Esse é o significado da palavra ímpio. Aí diz aqui, Provérbios capítulo 12, versículo 12. O ímpio, ou seja, o perverso, o incrédulo, o que até diz crer em Deus, mas na verdade as suas atitudes e o seu estilo de vida provam o contrário, né? Porque falar que crê em Deus, até o diabo crê em Deus, não é verdade? Até o diabo crê em Deus, até os demônios creem em Deus e estremecem, é o que Paulo fala. Então a palavra diz aqui, o ímpio deseja a rede dos maus. O ímpio deseja o quê? O ímpio deseja a rede dos maus. O que seria isso, a rede dos maus? A rede, você sabe, né? A rede, ela serve, por exemplo, para o pescador, a rede ela serve o quê? Para agaranhar, para pegar os peixes. Para isso serve a rede. A rede, ela serve o quê? Ela serve para pegar os peixes. Mas a rede, ela também serve, por exemplo, para um caçador. O caçador, ele pega a rede, ele lança a rede em cima de uma onça, por exemplo, ou de um animal que ele queira pegar. Então a palavra está dizendo, o ímpio, ou seja, aquele que é incrédulo no seu estilo de vida, no seu modo de vida, o ímpio deseja a rede dos maus. O que seria isso, a rede dos maus? Só para que você entenda, a rede dos maus. A rede dos maus. O ímpio. O ímpio é aquele que é incrédulo, é aquele que até fala que crê em Deus, mas, como eu disse, é uma pessoa que tem as atitudes, um estilo de vida totalmente contrário à palavra de Deus. É uma pessoa que vive em função em desagradar a Deus. E a pessoa até fala assim, né? Só Deus pode me julgar. Só Deus pode te julgar e você não tem medo por isso? Você não teme pelo fato de saber que só Deus pode te julgar? Porque é aquela história, né? É aquela questão. Se a pessoa ela cai na mão do homem, Deus vai lá e livra. Se a pessoa ela cai na mão do diabo, Deus vai lá e livra. Agora, se a pessoa ela cai na mão de Deus, quem vai livrar essa pessoa da mão de Deus? Na carta de Hebreus, por exemplo, está escrito, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, tem pessoas que se gabam, né? Existem pessoas que ficam se gabando. Só Deus pode me julgar. Antes fosse só eu, ou você, ou quem quer que seja, pudesse julgar a pessoa, né? Seria menos mal. Mas já que só Deus pode julgar, terrível coisa é. Terrível coisa é. Porque se a pessoa está na mão do homem, Deus vai lá e livra. Se a pessoa está na mão do diabo, Deus vai e livra. Agora, se a pessoa está na mão do próprio Deus, e tem gente que quer colocar o diabo como se fosse, né, estivesse no pé de igualdade com Deus. Jamais. Jamais que a criatura vai se comparar ao Criador. É verdade ou não é? Jamais. Jamais que a criatura poderá se igualar ao Criador. Então, o ímpio, o incrédulo, deseja a rede dos maus. Quem são os maus? Já que a rede ela serve para caça, porque é exatamente isso a rede ela serve. A rede ela serve para quê? Para caçar, para tomar algo para si. E a palavra está dizendo, o ímpio, o incrédulo, deseja a rede dos maus.
E quem são os maus? Os maus são aquele, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O mau é aquele que, por exemplo, ele chega e ele faz assim: passa o celular! Esse daí é o mau. Esse aí é o mau. Passa o celular, perdeu. Opa, perdeu, me dá o teu carro. Esse é o mau. É aquele que usa de artifícios para querer tomar aquilo que é do outro, né? De uma maneira esdrúxula, de uma maneira maligna. O ímpio deseja a rede dos maus, ou seja, um incrédulo, o que até diz que crê em Deus, mas na verdade não crê não. Porque você conhece uma pessoa pelas atitudes. Você conhece uma árvore pelos frutos. Jesus Cristo ele disse: pelos frutos os conhecereis. O ímpio deseja a rede dos maus, ou seja, o incrédulo, ele quer usar de recursos, ele quer usar métodos, meios de querer adquirir o que é dos outros de maneira o quê? De maneira ilícita. O ímpio deseja a rede dos maus. Mas a raiz dos justos, produz o seu fruto. Produz. Você sabe o que é produzir, né? Produzir é trabalhar. Produzir é trabalhar. Mas a raiz, o que é a raiz? Raiz é o começo. É o princípio. Então, a palavra está dizendo aqui, mas a raiz, o princípio dos justos é o quê? É o trabalho. E com o trabalho ele tem o quê? Ele tem fruto, ele tem resultado. Então a palavra está dizendo aqui em Provérbios capítulo 12, versículo 12, o ímpio, o incrédulo, ele deseja. E essa palavra deseja, o Espírito Santo me fez lembrar aqui lá da carta de Tiago. Está escrito lá na carta de Tiago: pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Por quê? Porque pedis maus e pedis para os vossos deleites. O que significa isso? Pedir mal e pedir mal para os vossos deleites. O que é deleites? É quando a pessoa ela pede algo a Deus e ela pede de maneira egoísta. Ela pede algo para Deus, por exemplo, a pessoa chega para Deus e fala assim: Senhor, eu quero prosperidade. Senhor, eu quero a tua prosperidade. Eu quero a bênção do Senhor nos meus celeiros. Eu quero a bênção do Senhor nas minhas mãos. Eu quero que o Senhor abençoe os meus trabalhos. Eu quero que o Senhor abençoe as minhas vendas. Eu quero que o Senhor me dê uma promoção. Eu quero que o Senhor me prospere. Mas a pessoa ela faz isso com o objetivo de ter a prosperidade de Deus só para si. Deus ele nunca vai te dar algo, materialmente falando, para que você venha o quê? Ter a mão fechada, para que você venha agir de maneira egoísta. Deus ele sempre vai querer te prosperar, Deus sempre vai querer que você tenha o melhor desta terra, para que você seja uma pessoa o quê? Generosa, uma pessoa que abençoe o teu próximo, uma pessoa que abençoe os da sua casa, uma pessoa que esteja pronta a estender a mão para quem está em situação de necessidade, de aperto. Você está compreendendo? Então a palavra está dizendo aqui em Provérbios capítulo 12, versículo 12. O ímpio, ou seja, o incrédulo, ele deseja. Não é pecado você desejar uma vida melhor para você e para os da sua casa. Porém, você só não pode desejar, querer prosperar de maneira ilícita, de maneira que não convém você prosperar. E a palavra está dizendo, o ímpio deseja a rede dos maus. A rede dos maus. Os maus, eles gostam, O mal gosta, aquele que é do diabo, que essa é a palavra, A expressão é essa mesma, como Jesus Cristo ele falou para os judeus quando ele esteve aqui na terra, quando ele esteve diante dos judeus, de muitos que ali estavam querendo pegar apenas
um erro dele para poder condená-lo, Jesus Cristo ele chegou para aquele povo da sua época, né? E ele disse assim: vós sois filhos do diabo, porque vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai, vocês querem me matar, e vocês querem fazer isso porque vocês são filhos do diabo. E os filhos do diabo são assim, os filhos do diabo vai lá e toma aquilo que é do outro. Me dá aqui esse celular, me dá aqui esse carro. A pessoa vai lá e compra uma mercadoria roubada. Aí a pessoa ela chega com um bolo assim, ó, com um bolo, chega com um bolo assim, ó, com um bolo de dinheiro, né? A pessoa ela chega com um bolo de dinheiro, sendo que é dinheiro maldito, é dinheiro fruto de roubo. É dinheiro, sabe, amaldiçoado. Lembrando que a Bíblia fala, né, que não existe maldição sem causa. E aí depois a pessoa pergunta, né, por que de tanta desgraça na sua vida ou na vida da sua casa? Por quê? Porque a pessoa, ela usa a rede dos maus para querer prosperar, para querer alcançar prosperidade material. A Bíblia fala, está escrito, a bênção do Senhor é que enriquece. O que é enriquecer? Enriquecer, por exemplo, se a pessoa tem R$1, hoje ela tem R$1, mas com a bênção de Deus, em pouco tempo ela está com 10, está com 100, quando vê está com 1.000, quando vê está com 10.000, e assim por diante. Essa é a bênção de Deus, é a bênção do Senhor, da qual não acrescenta dores. Mas o ímpio, o incrédulo, aquele até que fala que crê em Deus, mas na verdade não crê coisa alguma, tal pessoa que é ímpia, que é incrédula, o que ela faz? Ela tem o desejo de prosperar, ela tem o desejo de crescer, mas ela acaba se utilizando o quê? Da rede dos maus. Da rede dos maus. Usa de coisas erradas para alcançar prosperidade material. Mas a raiz dos justos, e a palavra raiz quer dizer começo. Raiz quer dizer o começo. Quando uma semente, por exemplo, ela começa a germinar, na hora que ela começa a germinar, já ali da semente surge o quê? Da semente já surge o quê? Já surge a raiz. A raiz ela já começa a penetrar na terra e se aprofundar, se aprofundar, se aprofundar. Interessante que o Espírito Santo me fez lembrar da seguinte palavra, né? Está escrito, né? Está escrito na palavra do Senhor: o teu começo, na verdade, foste pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Você está compreendendo essa palavra? E eu profetizo essa palavra sobre a tua vida. Você que é justo, você que anda de maneira correta, de maneira certa, você que anda se esforçando para andar dentro da palavra de Deus, eu profetizo sobre a tua vida. O teu princípio, na verdade, foste pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo, diz o Senhor. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome do Senhor. O teu princípio, ou seja, o teu começo como trabalhador liberal, como uma pessoa autônoma, foi pequeno. Mas Deus está dizendo por meio do mensageiro, usando os meus lábios, a minha boca para te falar. Você começou de maneira pequena, mas eu vou fazer com que o teu negócio cresça, diz o Senhor. O teu negócio ele vai crescer, o teu negócio ele vai prosperar. Não importa quem esteja na cadeira da presidência, não importa quem seja o governador do teu estado, não importa quem seja o prefeito da tua cidade, não importa a crise que está instalada no mundo. Quem prospera as tuas mãos é Deus. Deus é quem te prospera. Deus é quem te faz ser cabeça e não cauda. Receba esta palavra em nome de Jesus.
É Deus que te faz ser cabeça e não cauda. É Deus que te faz ser cabeça e não cauda. Então o ímpio, ou seja, aquele que é incrédulo, ele deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Deus vai falar mais ainda com o seu coração. Isso foi só a introdução. Isso foi só a introdução da palavra. Deus tem mais coisa para falar contigo por meio desta palavra, mas eu quero orar, meu Deus. Eu quero orar nesse instante. Meu Pai, o Senhor tem mais coisa para falar. Por isso, meu Deus, vem agora com o teu Santo Espírito e revela-nos a tua palavra. Faça-nos, Senhor, entrar no teu descanso e use o teu profeta, o teu anjo, o teu mensageiro. Nós estamos aqui, Senhor, e queremos ouvir a tua voz a falar ao nosso coração, como está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer, pois a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Por isso, vem agora, Senhor, com a tua palavra que é poderosa, que é viva, que é eficaz e produza em nós o resultado para o qual ela está sendo mandada, trazendo sobre nós, sim, prosperidade, bênção do Senhor, da qual não acrescenta dores, trazendo sobre nós, sim, o poder de multiplicação, o poder, meu Deus, sim, como diz a tua palavra, o poder de ser cabeça ao invés de ser cauda, o poder de ter muito para emprestar e até para dar e não pegar emprestado. Então, meu Deus, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, vem agora com a revelação da tua palavra e vem com sinais, com prodígios e maravilhas para a vida profissional e financeira desta pessoa. E assim o Senhor se mostra com provas infalíveis, mostrando de fato quem teu Filho Jesus Cristo ele é. E Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus encarnado, o Jeová Jirê, o Deus da provisão, sim, aquele que é, o que era e o que há de vir, com poder e grande glória nas nuvens dos céus. Jesus Cristo, o Deus vivo. E você que crê, diga amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Diga amém. Livro de Provérbios. Provérbios de Salomão. Provérbios de Salomão. Você sabe, né? Salomão, ele recebeu de Deus sabedoria. Ele recebeu o quê? Sabedoria. E está escrito lá na carta de Tiago, no Novo Testamento, que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, e ele vos dará voluntariamente, sem vos lançar no rosto. Deus, ele apareceu para Salomão, e Deus aparecendo para Salomão, Deus chegou para Salomão e falou assim: Salomão, pede-me o que queres que eu te dê. E Salomão, ele poderia ter pedido ouro, ele poderia ter pedido prata, ele poderia ter pedido qualquer coisa a Deus. Poderia pedir fama, glória, mas enfim, ele não pediu nada dessas coisas. Salomão pediu apenas uma coisa. E o que Salomão pediu a Deus foi sabedoria. O que é sabedoria? Saber. Saber vem de conhecimento. Então, sabedoria significa a capacidade de colocar em prática aquilo que se aprendeu. Aquilo que se aprendeu. E Salomão, ele recebeu muita sabedoria de Deus. O próprio Jesus Cristo, ele disse: eis aqui quem é maior do que Salomão. Não houve homem na face da terra tão sábio quanto Salomão, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. A não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o único homem que pisou na terra de maior sabedoria.
Então, abaixo de Jesus Cristo, Salomão recebeu muita, mas muita sabedoria de Deus. E Salomão, ao receber a sabedoria de Deus, ele escreveu esse livro, o livro de Provérbios. Temos também o livro de Eclesiastes. E aqui em Provérbios capítulo 12, eu quero ler aqui para você o versículo 1. Está escrito assim: o que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Eu vou ler aqui novamente para você. Estou em Provérbios capítulo 12, versículo 1. O que ama a instrução. O que é instrução, hein? Por exemplo, a pessoa ela vai tirar a carteira de motorista. A pessoa ela quer dirigir. Então ela precisa ir para a autoescola e ela, ao aprender a dirigir, ao lado da pessoa, você já deve ter visto, numa autoescola. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, em inúmeros lugares, existem escolas, autoescola, e você já deve ter visto. O instrutor ele fica do lado da pessoa, dando as coordenadas, dando o passo a passo de como a pessoa tem que passar a marcha, explicando a pessoa a respeito aonde é o acelerador, enfim, aonde é o freio, aonde é o pedal do freio, enfim. O instrutor é aquele que dá o passo a passo, é aquele que dá o ensinamento a respeito de como a pessoa ela pode se tornar uma pessoa de sucesso naquilo que ela quer empreender, ou quer aprender, ou quer fazer, melhor dizendo. Por exemplo, um pedreiro ou um mestre de obra, ele tem ali um ajudante. O cara pode ser praticamente cru, não pode entender nada de alvenaria, não pode entender nada de obra, mas vai se passar um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana, um mês. Ou seja, com o passar do tempo, a pessoa ela vai adquirindo não só conhecimento, mas com o conhecimento, porque na medida que a pessoa ela adquire conhecimento, ela vai colocando em prática aquilo que ela já aprendeu. Então, com o passar do tempo, a pessoa ela vai se desenvolvendo. E outrora a pessoa ela era apenas por exemplo, eu dei o exemplo do pedreiro, E o rapaz vai ali aprendendo o ofício, essa é a palavra, vai aprendendo o ofício de como ser um pedreiro, ou de como ser um padeiro. Eu, por exemplo, eu tenho experiência de padeiro, pizzarolo, Jesus Cristo ele foi um carpinteiro, Pedro ele foi um pescador, E, por exemplo, uma pessoa que quer aprender como fazer pão ou como fazer pães, de um modo geral, a pessoa ela vai colar ali, vai colar com o padeiro, vai estar ali no dia a dia e ele vai aprender o que? O ofício do padeiro. Vai aprender o ofício do padeiro. E assim é em qualquer profissão, assim é em qualquer atividade profissional. E a palavra está dizendo aqui, o que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Aí diz aqui o versículo 2, o homem de bem alcançará o favor do Senhor. O homem quê? O homem de bem. O homem de bem ele vai alcançar o favor do Senhor. Mas tem pessoas que não querem o favor do Senhor. Não querem. Tem pessoas que querem o favor de quem? Do diabo. Tem pessoas que querem o favor do diabo.
Sendo que a Bíblia fala, né, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta a pessoa ela ganhar, usar a rede, né, usar a rede dos maus e no final perder a sua alma, perder a sua salvação. Então a palavra está dizendo, o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de intenções, de quê? De intenções perversas, ele condenará. Mas o homem de intenções perversas, ele condenará. Se a pessoa ela tem a intenção de ser egoísta, avarenta, Deus não vai prosperar essa pessoa. Deus não vai favorecer essa pessoa. Você está compreendendo? Nós tivemos agora o resultado recente, né? Ontem tivemos resultado, né? Para o líder, né? O chefe da nação. Né? Se a pessoa ela tem a intenção, seja na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal, lembrando que essa palavra ela se aplica a qualquer ser humano, O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de intenções perversas, ele condenará. Ele quem? Deus, o Senhor, ele vai condenar. Não tem como a pessoa ela prevalecer por muito tempo se a pessoa ela tem a intenção perversa para com o próximo, para com o seu semelhante. Não adianta a pessoa ela querer prosperidade material se ela tiver a intenção perversa de ser avarenta, de ser egoísta, de pensar apenas em si. Aí diz aqui a palavra aqui, ó, o versículo 3, estou em Provérbios, capítulo 12, versículo 3. O homem não se estabelecerá pela impiedade, ou seja, o homem não vai se estabelecer, o homem não vai se firmar pela maldade. É isso que a palavra está dizendo. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz, olha aqui a palavra raiz novamente, mas a raiz dos justos não será removida. Sabe o que essa palavra significa? Sabe qual o sentido literal desta palavra? Essa palavra está dizendo o seguinte: o homem não se estabelecerá pela impiedade, ou seja, quem vive pela maldade não permanece. Inclusive não permanece para sempre. E quando fala para sempre, não é só aqui não. Não irá permanecer para sempre na eternidade. Mas a raiz dos justos não será removida. O que é a raiz? Da onde, por exemplo, uma árvore, ela consegue ter para si nutrientes? A árvore ela consegue nutrientes para si por meio das raízes. É por meio das raízes que a árvore ela consegue nutrientes. Se você arrancar uma árvore ou uma planta da terra, ela morre. Então, a palavra está dizendo, a raiz dos justos não será removida. Não será removida. Interessante que fala aqui, né? A raiz dos justos. Se a pessoa ela é justa, se a pessoa ela anda na justiça, ela não vai ser removida. O começo dela pode ser pequeno, mas ela vai crescer,
até se tornar uma grande árvore. Uma grande árvore com muitos frutos. E aí, para nós entendermos mais ainda o que Deus quer falar conosco por meio desta palavra, o Espírito Santo ele fez com que eu separasse aqui algumas passagens para que nós possamos ter uma compreensão melhor daquilo que o Senhor ele quer falar conosco através dessa palavra, porque Deus ele está falando aqui em Provérbios a respeito da raiz. O versículo de número 3, eu li aqui para você: a raiz dos justos não será removida. Isso no versículo 3. No versículo 12 está escrito: mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Então Salomão, com a sabedoria que ele recebeu de Deus, por 2 vezes ele usa essa expressão, a raiz dos justos, a raiz dos justos, a raiz dos justos. Aí eu quero ler aqui para você, no Novo Testamento, a palavra do Senhor Jesus, a palavra da videira. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 1. Aqui é Jesus Cristo falando, hein? Escute com atenção. O maior justo de todos. E muito mais do que justo, né? Jesus Cristo, ele é aquele do qual nunca pecou, nem em pensamentos, aquele que nunca teve má intenção, nunca teve a intenção de fazer mal a quem quer que seja, aquele que nunca pensou nada que viesse condená-lo, aquele do qual nunca pensou de uma forma que viesse desagradar a Deus, que nunca pecou nem em pensamento, nem no olhar, nem no falar, nem no agir. Então aqui é Jesus Cristo falando, hein? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Então Jesus ele fala, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Versículo 2, estou em João capítulo 15, versículo 2 agora. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então Jesus ele fala que toda vara que está ligado a ele é a videira verdadeira, e ele fala, toda vara que em mim, que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, ele limpa, né? Jesus ele fala que ele limpa a vara que dá fruto, para que dê o quê? Para que dê mais fruto, para que venha dar mais resultado. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim. Estai o quê? Estai em mim. E eu em vós. Quando a pessoa ela está no Senhor, o Senhor está na pessoa. Você está compreendendo? Não tem como a pessoa ela não prosperar materialmente, financeiramente. Lembrando que não é errado você ter o desejo de ter o melhor dessa terra. Pelo contrário, tudo vai depender da tua intenção, da tua motivação. É você chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu quero ser próspero, eu quero ser bem-sucedido, mas eu não quero para ser mal, para ser avarento, para ser egoísta, para não querer compartilhar com quem precisa, com quem realmente necessita. Se você chega diante de Deus e fala com transparência, até porque ninguém pode enganar a Deus, se você fala com Deus desta forma, Deus vai te prosperar. É dívida? Deus vai te livrar da dívida. Deus vai mudar a tua história. Você está compreendendo? Deus quer mudar a tua história.
Aí tem gente que fala assim, mas o país está em crise. E daí? E daí? O problema de muitas pessoas, que as pessoas elas são ímpias. Que isso, pastor? Como assim, ímpias? As pessoas são ímpias. As pessoas falam que creem em Deus, mas a atitude da pessoa não é uma atitude de uma pessoa justa. Quem é o justo? O justo não é só aquele que fala que crê em Deus, mas na hora que vem a crise, a pessoa não se abala. O ímpio não. O ímpio ele fala que crê em Deus, mas quando vem o problema, a pessoa se abala. A pessoa se desespera. A pessoa pega a rede dos maus. Quer dizer que está tendo ali uma situação ali. O caminhão virou. Então estão saqueando ali o mercado. Eu vou lá também, eu estou precisando. Deus entende. Não, Deus entende? Como é que é isso? Deus entende? Deus entende? Quer dizer que tem um bando de pessoas saqueando o mercado, você vai lá e saqueia o mercado também? É o quê? A Maria vai com as outras? Não. Quem é justo, anda na justiça. Você está compreendendo? Então Jesus Cristo ele fala aqui em João capítulo 15, versículo 3. Vou ler aqui novamente o versículo 3. Eu já tinha lido, mas vou ler novamente. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, ou seja, a tua prosperidade material, ela não depende exclusivamente de você. Lembrando que prosperidade na palavra vai muito além do que ter recursos materiais. Tem gente que acha que prosperidade é ter carro, ter casa, ter uma conta bancária cheia, e não é nada disso. Prosperidade na Bíblia é qualidade de vida, é ter a vida que Jesus Cristo prometeu aos que nele crê. Ele disse, o ladrão, vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo falando, mas eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. E que vida é essa? Essa vida que Jesus Cristo que ele fala se resume a ter bens materiais apenas? Ou no caso, são bens materiais dos quais ele se referiu quando ele falou vida abundante? Não. A vida abundante que ele promete é a seguinte: a paz que eu vou lá dou, o mundo não pode dar. Deixo-vos a minha paz e a minha paz vou lá dou. E não dou como o mundo dá. Porque o mundo, o que é o mundo? O mundo, tem muita gente que me acompanha, já sabe o significado da palavra mundo, mas você que está pela primeira vez talvez não saiba. A palavra mundo significa sistema. Sistema corrupto, mau, perverso, incrédulo, que está sob o domínio de Satanás e dos seus demônios. Então, por exemplo, você vê um grupo de pessoas saqueando mercadorias, comprando coisas roubadas, ou então a pessoa ela vai lá e toma o celular do outro, ou o carro. Essas pessoas são filhas do diabo. Infelizmente. Ainda que a pessoa diga assim, eu sou filho do diabo, que é isso? Pelos frutos conhecereis. Pode uma árvore boa dar maus frutos? Ou pode uma árvore má dar bons frutos? Pode uma árvore má dar bons frutos? Ou pode uma árvore boa dar bons frutos? Pelos frutos, o que é fruto? Obras, ações, atitudes. Pelos frutos os conhecereis. É muito fácil a gente identificar quem é do diabo e quem é de Deus. Quem é da luz, quem é das trevas. Quem é do bem, quem é do mal. Quem é de Jesus e quem é de Satanás. É muito fácil. Não é difícil, não. Não é difícil, não. É claro, não existe ninguém perfeito. Não existe ninguém perfeito.
Mas é como eu já falei em outras mensagens, a diferença de um pecador para outro pecador é o seguinte, que aquele que é de Deus, ele foge da aparência do mal. Ele foge do pecado. Quem é de Deus. Agora, quem não é de Deus, não foge. Pelo contrário, abraça o pecado, tem prazer no pecado. Você está compreendendo? Então, Jesus Cristo, ele fala aqui, João capítulo 15, versículo de número 4, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então a pessoa ela pensa que ela vai prosperar, e ela pode até prosperar, entre aspas, né? A pessoa ela pode até alcançar a prosperidade material, ela pode até agaranhar, a pessoa ela pode lançar a rede dos maus e trazer para a sua vida muitos bens, de maneira ilícita, de maneira corrupta, mas essa pessoa ela não tem paz. São pessoas que sofrem com depressão, com angústia, com ansiedade, com medo, ou seja, com uma série, de coisas ruins. Muitas coisas ruins acontecem, inclusive a depressão, né? Há muitas pessoas que sofrem com depressão, mas por que será que sofrem com depressão? Por quê? Por que essas pessoas que têm muitos bens materiais, inclusive pessoas que moram em coberturas luxuosas, à beira do mar, a pessoa ela pensa em pegar uma arma e tirar a sua própria vida, como já aconteceu, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Eu já dei o exemplo desse caso que eu vou contar agora. Se eu não me engano, foi na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, aqui do Rio de Janeiro. Um empresário havia falido, e pelo fato de ele ter falido, o que ele fez? O que ele planejou? Qual foi o desejo que o diabo colocou no coração dele? De ele fazer o quê? De ele matar a sua família, matou a mulher, os filhos, e em seguida se matou. Então, prosperidade não é ter bens materiais. Prosperidade na Bíblia não é ter bens materiais. Mas prosperidade na Bíblia é ter a vida que Jesus Cristo ele prometeu. Ele disse: eu vim para que tenhas vida e vida de verdade, e vida em abundância. Jesus Cristo ele quer que você tenha vida abundante. Primeiramente, ele quer que você tenha paz. Porque tem pessoas que têm bens materiais, têm recursos financeiros, mas não têm paz. Às vezes a pessoa que não tem quase nada, ela tem mais paz do que a pessoa que tem muito. Até porque a Bíblia fala, né? Quanto mais dado, mais cobrado será. E é verdade. Quanto mais a pessoa ela tem, mais cobrado de Deus essa pessoa ela será. Porque quanto mais a pessoa ela tem recursos materiais, mais ela é provada por Deus. Deus prova a pessoa para saber se ela realmente é uma pessoa dele ou não. Como? Como Deus prova? Deus coloca pessoas no caminho da pessoa que tem recursos materiais, para provar ela, para ver se ela é uma pessoa avarenta ou se ela é uma pessoa generosa. Tem pessoas que quanto mais tem, mais avarentas elas são, mais mesquinhas, egoístas elas são. Aliás, as pessoas humildes, né, as pessoas que são taxadas, né, consideradas como pobres, são as pessoas que mais ajudam. São as pessoas que mais ajudam, que ajudam uma mais as outras, são as pessoas humildes. Não que não tenha pessoas com recursos financeiros que não ajudem. Tem muitas pessoas com recursos financeiros que ajudam instituições, instituições filantrópicas. Mas não é ter bens materiais que significa ter prosperidade. Prosperidade de Deus, vai muito além do que ter recursos materiais. Mas aí você me pergunta, ou você pergunta para Deus, ou pergunta para si mesmo, né? Para si mesmo. Será que Deus quer minha prosperidade material? Sim, Deus ele quer. Deus ele quer que você tenha a mesma qualidade de vida que Adão e Eva tiveram lá no Éden.
Deus quer que você tenha qualidade de vida. Deus não quer que você ande todo maltrapilho. Deus não quer que você venha comer o pior dessa terra. Deus pode permitir que você coma. Coma uma comida bem simples. Uma comida, por exemplo, hoje só tem arroz e ovo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor dos céus e Senhor da terra. Obrigado, Deus provedor. Obrigado. Ou seja, seja fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei, não é o que está escrito. Mas Deus, Ele quer que você só viva comendo arroz e ovo, ou que você coma só arroz puro, ou que você venha estar mendigando o pão, a ponto de mendigar o pão. Deus, Ele quer que você viva pedindo emprestado. Deus, Ele quer que você viva em uma situação que você é cauda ao invés de cabeça, ao invés de você estar por cima, você sempre estando por baixo. Deus quer isso? Deus não quer isso. Se você não quer isso para o teu filho, para a tua filha, você acha que Deus vai querer isso para você? Jesus Cristo, Ele disse: se vós que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o quê? O Espírito Santo e tudo mais o que a Ele lhe pedir. Então, veja só a ordem. Jesus, Ele fala, e Deus vos dará o Espírito Santo e tudo mais o que a Ele lhe pedir. Sabe o que isso significa? Mateus 6,33. Buscai o reino. E o que é o reino? É o próprio Espírito Santo dentro do homem. Buscai o reino e a sua justiça. O que é a justiça? Andar em conformidade com aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, quando você cumpre Mateus 6,33, você colabora para que tudo que o Senhor Ele nos promete financeiramente, profissionalmente, materialmente, aconteça. Quando você anda na justiça de Deus, quando você pede o Espírito Santo, e quando você anda na justiça de Deus, você faz com que as coisas materialmente venham contribuir para o teu bem. Você faz com que as coisas venham colaborar e venham contribuir para o teu bem. Financeiramente, profissionalmente, materialmente. Se você tem um negócio próprio, a coisa vai prosperar. Aonde você colocar a planta dos teus pés, você vai vencer e vai conquistar, porque uma coisa é vencer, outra coisa é conquistar. Uma coisa é ter vitória, uma coisa é a vitória, outra coisa é a conquista. Vitória é vencer, conquista é tomar posse. Você está compreendendo? Deus não quer apenas que você vença, Deus quer que você conquiste. Conquiste. Eu estou vivendo de aluguel, não vai viver mais. Pelo menos essa é a vontade do Senhor. Deus não quer que você viva de aluguel. Deus não quer que você viva de favores. Deus quer que você seja a cabeça. Deus quer que você esteja por cima. Deus quer que você seja testemunha dele aqui na terra. Você está compreendendo essa palavra que Deus está falando? Mas para isso você precisa estar ligado a Jesus. O justo, a raiz do justo. Qual é a raiz do justo? É Jesus Cristo, e eu vou te mostrar aqui na palavra. Já eu vou te mostrar o significado dessa questão de raiz. Mas continuando aqui a palavra para nós terminarmos, né? Já estou caminhando para o fim dessa mensagem. No final nós orarmos. João capítulo 15. Versículo 5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, veja, olha só a ordem. Quem estiver em mim, quem está em mim e eu nele. Então, você quer a prosperidade de Deus, mas como é que você vai ter a prosperidade de Deus se você não está nele? Como é que você quer ele em você? Como é que você quer a vida dele em você se você não está nele? Como é que é isso de eu estar nele? É simples, andando na palavra, sendo justo,
Porque lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 12, está dizendo: o ímpio deseja a rede dos maus. Ou seja, a pessoa que diz que crê em Deus, mas usa das redes do mal, ou seja, usa de meios ilícitos para prosperar, essa pessoa ela vai ser, no final de tudo, ela vai perecer, né? A pessoa ela vai perecer. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. A raiz, veja só, a raiz produz o seu fruto. A raiz de quem? A raiz dos justos. E eu já vou te mostrar aqui na palavra, antes de nós terminarmos, quem é a raiz dos justos. A videira você já sabe, né? A videira do justo é Jesus Cristo. Nós somos a vara e Jesus é a videira. Continuando aqui a leitura. Como eu disse, eu já estou indo para o final dessa mensagem. João capítulo 15, versículo de número 5. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ou seja, esse tem muito resultado. Minhas vendas estão fracas. Se você estiver ligado no Senhor, você não vai perder venda. Tuas vendas vão aumentar. Você vai receber a tua promoção. Esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Você não pode fazer nada sem Jesus. Você não pode nada sem Deus. Por isso, para com esse negócio. Pelo amor de Deus, para com esse negócio. O presidente, o governador, o prefeito, para com isso. Pelo amor de Deus, para com isso. Não fica tendo essa mentalidade, não. Não tem essa mentalidade, não. A tua esperança não está no homem, ou pelo menos não deveria estar no homem. A tua esperança é Jesus Cristo. Se você estiver ligado nele, quem está ligado em Jesus prospera. Quem está ligado em Jesus tem a provisão que vem do alto. Você está compreendendo? Então, para nós terminarmos aqui a palavra aqui, ó, vamos lá em Apocalipse. Vamos lá em Apocalipse, eu quero ler aqui para você, lá no finalzinho, Apocalipse, para você entender essa questão da raiz, a raiz. Apocalipse capítulo 22. Interessante que esse capítulo aqui, o capítulo 22 de Apocalipse, o último capítulo da Bíblia, fala a respeito dos novos céus e da nova terra, né? Fala dos novos céus, nova terra. Olha só o que diz aqui, ó, Apocalipse capítulo 22, versículo 16, e eu já estou indo para o finalzinho da mensagem. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Ou seja, o Senhor ele me enviou, tá? Foi o Senhor que me enviou. E foi o Senhor que enviou você até essa live, até esse vídeo, para você ouvir essa palavra. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar, ou seja, para vos dar testemunho. Para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz. Lá em João, capítulo 15, ele fala, eu sou a videira verdadeira. E vós sois o quê? As varas. Mas aqui em Apocalipse ele usa essa expressão, né? Jesus ele fala, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então Jesus ele é a raiz, ele é a raiz de Davi, ele é a raiz de Davi. E a palavra Davi quer dizer amado, amado, desejado, querido.
palavra Davi significa raiz do amor ou amado. Essa é a tradução, esse é o significado da palavra Davi. Então Jesus ele está dizendo: eu sou o começo do amado. Qual o amado? O amado Deus, o desejado Deus, o querido Deus. O nome Davi significa a raiz do amor. E o que é a raiz? A raiz é o começo, é o princípio. E aqui em Apocalipse fala, né, que ele é o alfa. Aliás, aqui diz, Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então entenda, se você tem a sua vida ligada a Jesus Cristo, o teu começo foi o quê? Pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Ele é o alfa, ele é o começo, e ele também é o fim. Ele é a raiz, mas ele também é a videira. Você está compreendendo? Ele é a raiz, mas ele também é a videira. Ele é o começo, mas ele também é o fim. Ele é o autor e consumador da fé. Ou seja, ele é aquele que é fiel para terminar o que começou na sua vida. Inclusive na sua vida material, na sua vida profissional, financeira. Você está compreendendo? Basta você andar o quê? Na justiça. Basta você andar na justiça. Aí para nós terminarmos aqui, agora é para terminar mesmo, para em seguida nós orarmos. Livro de Salmos, Salmos de número 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você tem que pegar conselho com a palavra de Deus. Você quer prosperar? Pega conselho com a palavra de Deus. É com a palavra de Deus que você adquire conhecimento para prosperar. Um dos livros que mais ensina sobre prosperidade é a Bíblia, sendo que são poucos. São poucos que sabem a respeito disso. As pessoas pegam a Bíblia muito para questão de oração, para cura, para libertação disso, daquilo outro. Mas quando fala de recursos materiais, a pessoa fala: não, eu só peço a Deus só para que Ele abençoe a minha saúde, porque o restante, o restante pode deixar que eu corra atrás e conquisto. Está escrito na palavra: se o Senhor não edificar, em vão é aquele que trabalha. Se a pessoa ela não fizer um pacto, uma aliança com Deus, se a pessoa ela não assumir um compromisso com o Senhor, por exemplo, se a pessoa não chegar para o Senhor e falar assim: Senhor, a partir de hoje eu vou honrar o Senhor com as minhas primícias, eu vou honrar a tua obra. A partir de hoje eu vou fazer aquilo que Jesus Cristo ele falou: aquele que me servir, o Pai o honrará. Ah, é assim? Quer dizer que o Senhor vai me honrar se eu servir o teu Filho Jesus Cristo? Se eu contribuir com a pregação do Evangelho? Quer dizer que o Senhor vai me prosperar, o Senhor vai me abençoar com todas as sortes de bênçãos? Se eu for um patrocinador, um provedor da tua obra aqui na terra? Quer dizer que eu vou receber 100 vezes mais ainda no tempo presente e no futuro a vida eterna? Então eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Se a pessoa ela faz isso, se a pessoa ela tem essa atitude, pode ter certeza, essa pessoa vai prosperar e prosperar muito. Lembrando que a prosperidade não é apenas ter coisas materiais, mas é ter paz interior, é ter alegria, é ter a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Você está compreendendo? Então, a palavra diz aqui, para nós terminarmos, Salmos de número 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer aonde? Na palavra do Senhor, na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Será como o quê? Uma árvore. Você sabe, né? A árvore ela tem raiz
E a raiz da árvore, ela vai para onde? Ela vai para o ribeiro. O que o ribeiro ele representa? Representa exatamente o Espírito de Deus. Aliás, aqui está no plural, né? Ribeiros. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros. Ribeiros de águas. Quem representa esses ribeiros de águas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus Cristo ele disse: quem estiver ligado em mim dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Você está vendo aí? Se você tiver as suas raízes na raiz do amor, na raiz de Davi, na videira verdadeira que é Jesus Cristo, você vai prosperar. Você vai prosperar não somente na vida profissional e financeira, mas você vai prosperar na tua saúde. Você não vai ter mais enfermidades, porque a avareza ela faz isso. A avareza ela faz com que a pessoa adoeça. Você sabia? Deus ele quer fazer com que você prospere, mas que você prospere para ser uma pessoa generosa. Não avarenta, generosa. É para isso que ele quer que você prospere. Para que você abençoe a obra dele aqui na terra, seja um patrocinador da pregação do Evangelho, para que você abençoe os da sua casa e para que você ajude, quando necessário, os necessitados. Não somente para isso Deus ele quer te prosperar, mas para Deus ele te prosperar, para que você venha a ser próspero em tudo, você precisa estar com as suas raízes aonde? Em Jesus Cristo. Você precisa estar ligado a Jesus Cristo. Você precisa estar ligado à raiz que é Jesus Cristo. Você precisa estar ligado à videira verdadeira que é Jesus Cristo. Porque sem Jesus Cristo, você nada poderá fazer. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então eu termino aqui a palavra antes de nós orarmos, voltando para Provérbios. Provérbios capítulo 12, verso 12. O ímpio, ou seja, o incrédulo, aquele que até fala assim: eu creio em Deus, fé em Deus! Mentira! Você não tem fé em Deus coisa alguma. O teu Deus é o diabo, porque você quer conquistar os bens materiais de maneira ilícita, quer participar de coisas ilícitas, você quer conquistar os bens materiais pela corrupção. E Deus ele não compactua com a corrupção. Deus é justo, Deus é santo. Deus é santo. Deus ele é santo. E a Bíblia fala que os ímpios, eles irão o quê? Eles irão perecer. Os ímpios irão perecer. O ímpio deseja a rede dos maus. Ou seja, o ímpio ele deseja lançar a rede dos maus. Para tomar o celular que é dos outros, para tomar o carro que é dos outros, para querer tomar a casa que é do outro. O ímpio, ele quer conquistar de uma maneira que não agrada a Deus. Pode até falar fé em Deus, pode até falar eu creio em Deus. Mentira! Mentira! Porque pelas obras se conhece uma árvore. É pelas obras, é pelos frutos. É pelos frutos que se conhece uma árvore. Quem é de Deus não lança redes malignas para prejudicar o seu próximo. Não. Mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Então, o que produz o fruto? Na vida do justo, a raiz. E quem é a raiz? Jesus. Jesus é a raiz. Jesus é a raiz. E ao mesmo tempo que ele é a raiz, ele também é a videira verdadeira. Se você estiver ligado em Jesus, você prospera. Você tem a bênção do Senhor. Você tem a bênção de Jesus Cristo. Só para terminar mesmo, agora é para terminar mesmo. Provérbio capítulo 2, versículo de número
3. O homem não se estabelecerá pela impiedade. Não adianta. Quem vive pela maldade vai colher maldade. Vai colher o que planta. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A raiz não será removida. Ou seja, Jesus é a raiz. Ninguém pode arrancar Jesus da tua vida. Jesus, ele está enraizado no justo. E o justo está enraizado em Jesus Cristo. Você está entendendo? Você já tentou arrancar uma planta ou um mato? Mato que é difícil, né? Mato, então, meu Deus. Você tenta arrancar e tenta arrancar mesmo depois de dias de chuva. Você tenta arrancar e está lá a raiz bem enraizada, né? A raiz bem aprofundada no solo. A raiz dos justos não será removida. Se a tua esperança é Jesus Cristo, então pode ter certeza, não tem nada que poderá remover da tua vida a prosperidade que vem do alto, a prosperidade que vem de Deus, a prosperidade da qual não acrescenta dores e que não traz desgosto. Que você receba de bom grado a palavra da parte do Senhor. E que o Espírito Santo de Deus fale mais ainda aos nossos corações. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar nesse momento orando pela vida profissional, empresarial e financeira de todos. E nós vamos orar em concordância com essa palavra que foi ministrada. Glória a Deus. Por isso, se possível, curva a sua cabeça, feche seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus. E tudo aquilo que eu falar diante do Senhor, você estando de acordo em concordância, você vai dizer amém, assim seja, eu tomo posse, eu recebo. Pois bem, vamos orar, vamos falar com Deus. É um momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra foi ministrada, meu Deus. E nós lemos na Tua palavra que o ímpio ele deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. E nós aprendemos na tua palavra que de uma maneira figurada, de uma maneira ilustrativa, nós aprendemos pela revelação da tua palavra que essa raiz é Jesus Cristo. Jesus Cristo ele é a raiz de Davi. Jesus Cristo ele é a videira verdadeira, e ele disse, aquele que estiver ligado a mim, esse muito dará fruto. Tal pessoa dará muito fruto. Mas aquele que não estiver ligado a mim, não dará fruto algum. O teu filho Jesus Cristo, ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Isso é fato. Isso é uma grande verdade, meu Pai. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. E sabendo disso, sabendo que nós não podemos fazer nada sem o Senhor, eu te peço nesse momento, meu Pai, que o Senhor venha fazer com que essa pessoa que ouviu a Tua palavra, que ela venha se arrepender. Se for o caso dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, se for o caso desta pessoa se arrepender, que ela se arrependa. Se arrependa das vezes que ela teve que se utilizar de redes ou da rede dos maus. O que seria a rede dos maus? Seria alcançar prosperidade material, financeira, de maneira ilícita, de maneira corrupta, de uma maneira da qual não agrada ao Senhor. Eu não sei, meu Deus. Eu não sei o passado desse homem, desta mulher, e nem me interessa saber. Mas se porventura, meu Deus, essa pessoa até então viveu de maneira ímpia,
de uma maneira incrédula, porque a pessoa ela fala, eu creio em Deus, mas as atitudes são contrárias. As atitudes não são uma atitude de um verdadeiro filho de Deus, de uma verdadeira filha de Deus, porque quem é de Deus anda na justiça, faz o que é certo, faz o que é correto, faz aquilo que sabe que vai agradar ao Senhor, que vai alegrar o teu coração. Como o Senhor mesmo disse a respeito do teu Filho Jesus Cristo quando se batizou nas águas do Jordão. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem eu muito me compraz. Então o Senhor se alegra. O Senhor se alegra quando uma pessoa ela tem a sua vida ligada ao Senhor. Como o próprio Jesus Cristo ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então eu oro, meu Deus, para que essa pessoa tenha a sua vida ligada a Jesus Cristo, ligada ao Senhor, para que assim ela venha produzir e produzir muito, para que a tua prosperidade, para que a tua bênção esteja, meu Deus, não só na vida profissional, empresarial, financeira, mas para que essa pessoa venha ter a sua prosperidade, a bênção do Senhor, da qual não acrescenta dores e que não traz desgosto, também nas outras áreas, porque prosperidade não é ter apenas uma vida bem-sucedida materialmente, financeiramente, profissionalmente, não. Ter a prosperidade do Senhor, ter a bênção do Senhor na sua vida, é ter a paz que excede todo o entendimento, é ter a alegria que só encontramos na tua presença, porque está escrito, na presença do Senhor, abundância de alegria. Então, meu Deus, eu peço nesse momento que o Senhor abençoe não somente a vida profissional, financeira, empresarial, mas que o Senhor abençoe a saúde, que haja prosperidade também na saúde, que haja abundância para a vida física, para a vida familiar, para a vida amorosa, para a vida espiritual, que é a mais importante de todas, como está escrito em Mateus 6,33, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, meu Deus, que essa pessoa venha ter a sua vida enraizada em Jesus Cristo, no Senhor, para que assim o Senhor também possa estar enraizada nesta pessoa, como disse o teu Filho Jesus Cristo, porque eu estarei em vós, vós estarás em mim e eu estarei em vós. E vós dareis muitos frutos. E vocês darão muitos frutos. Vocês darão muitos frutos. Foi isso que Jesus Cristo lhe disse, dareis muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então, meu Deus, eu peço nesse momento, que todo empecilho, que toda barreira, que toda influência do mal, que todo espírito, sim, espírito do atraso, espírito de miséria, espírito de olho grande, de macumbaria, de magia negra, de feitiçaria, que todo o trabalho das trevas, meu Pai, o Senhor venha lançar por terra nesta hora, para que haja, meu Deus, sobre a vida dessa pessoa a tua prosperidade, a tua bênção. Faz, meu Deus, faz no término dessa oração, desse clamor, essa pessoa obter da tua parte a tua prosperidade, a tua bênção. Faz o milagre acontecer na vida profissional e financeira. Abençoa o trabalho das mãos, abençoa as vendas. Sim, essa pessoa que trabalha por conta própria, essa pessoa que é, meu Pai, funcionária pública, essa pessoa que espera, meu Pai, uma promoção, que espera, meu Pai, passar em um concurso, essa pessoa que tem uma causa na justiça, essa pessoa que mora de aluguel e quer uma casa própria, abençoa nessa hora, meu Deus. Faz o teu nome ser glorificado nesse instante, faz o teu nome ser, meu Deus, exaltado e glorificado através do testemunho de fé, de milagre, de vitória, para a vida profissional e financeira desta pessoa. Meu Deus, eu quero pedir nesse momento, essa pessoa que preparou o azeite, meu Deus, consagra, meu Pai, o azeite, que quando essa pessoa, meu Pai, lançar esse azeite, seja no quarto, na sala, na cozinha, no banheiro, onde, meu Pai,
o Senhor direcionar essa pessoa para lançar o óleo, seja no seu estabelecimento comercial, que a tua unção, que o Espírito do Senhor venha, meu Deus, fazer com que haja prosperidade, que haja a bênção da qual não acrescenta dores. O óleo é símbolo do teu Espírito, e onde há o Espírito do Senhor há liberdade. O azeite é símbolo de prosperidade. Sim, meu Deus, que quando essa pessoa botar o azeite lá na despensa, ungir a despensa, ou derramar um pouco do óleo sobre a despensa, sobre a cozinha, se essa pessoa tem uma obra na sua casa ou no seu comércio, quando ela derramar do óleo, que haja, meu Deus, um manifestar do teu poder, porque é assim pela fé que nós cremos, é como está escrito, nós cremos e por isso falamos, nós cremos e por isso profetizamos. Então, meu Deus, eu peço nesse momento, coloca a tua virtude, coloca o teu poder sobre o azeite, sobre o óleo desta pessoa, e que quando ela fazer uso do óleo, do azeite, que o teu poder se manifeste, meu Pai. Onde essa pessoa derramar o azeite, que o Senhor faça com que cadeias sejam quebradas, que o jugo do mal seja aniquilado, seja destruído, e que haja testemunhos que venham bem dizer e glorificar o teu nome. Assim, meu Deus, nós oramos e já cremos pela fé, e tão somente pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Receba o teu milagre. Receba o teu milagre. Receba o teu milagre. Em nome de Jesus. Receba. Receba o teu milagre em nome de Jesus. Seja próspero, seja bem sucedido em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois bem, eu já vou estar encerrando. Temos aí tem quase o quê? Tem quase 2 horas de live, quase isso, né? Então é isso, gente. Vou estar terminando. Esperava terminar a live e o vídeo um pouquinho mais cedo, mas é o que eu sempre digo, né? Eu tenho que entregar a mensagem por completo. Quem pôde participar, né, até o final, tomou posse da bênção por completo. Quem não pôde, enfim, paciência. Mas é isso, eu vou estar terminando nesse momento. E amanhã é terça-feira, e terça-feira nós oramos por cura divina, oramos pela cura do corpo, pela cura da alma, tá bem? E aí eu vou entrar no horário de 8 da noite com a permissão do Senhor, tá bom? O tempo de live, o tempo de culto, né? De culto online, praticamente é um culto, né? Um culto online. O nosso tempo, né, de culto, de reunião online é de 1h40, estourando 2 horas no máximo, tá bom? Então é isso. Amanhã, com a permissão do Senhor, nós estaremos no horário de 8 da noite, orando pelos enfermos, pelos doentes, pessoas que sofrem com depressão, angústia, ansiedade, medo, desejo de suicídio, vontade de morrer, pessoas que têm visão de vultos, audição de vozes, pessoas que sofrem com alguma enfermidade do qual o médico disse que não tem cura. Então amanhã, terça-feira, é a terça-feira da manifestação e do poder da glória do Deus vivo. Jesus Cristo, ele disse, se credes, verás a glória de Deus. Para quem ele disse isso? Para Marta. Marta, irmã de Lázaro. Lázaro estava morto já há 4 dias. E Jesus Cristo, ele disse, se creres, verás a glória de Deus. Então, amanhã, com a permissão do Senhor, no horário de 8 da noite, eu não estou fazendo live de dia, porque eu estou aproveitando o horário do dia para poder fazer as coisas relacionadas ao ministério. Estamos com obra aqui, né, na congregação, aqui no ministério, então temos que acelerar. Glória a Deus. Então é isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, com a permissão do Senhor, às 8 da noite, estarei entrando ao vivo, em nome de Jesus, para orar pelos enfermos. Enfermos do corpo e enfermos também da alma. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar terminando, mas antes de terminar eu quero orar pelos semeadores do Deus vivo. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar de maneira poderosa a todos os semeadores do Deus vivo. Faz os teus filhos serem prósperos, faz os teus filhos serem bem-sucedidos. Os abençoe, meu Deus, com todas as sortes de bênçãos. Faz os teus filhos serem, meu Pai, cabeça,
sempre cabeça, que eles venham estar sempre por cima, que eles venham ser prósperos, que eles venham ser, meu Pai, meu Deus, mantenedores enquanto estiverem aqui na terra da tua obra, mas para que eles possam ser mantenedores, é necessário que o Senhor continue abençoando o trabalho da mão dos teus filhos. Então prospera, faz com que a semente multiplique de 1 por 30, de 1 por 60 e até de 1 por 1000, de 1 por 30, de 1 por 60, de 1 por 100 até de 1 por 1000. Abençoa também, meu Deus, aqueles que têm um desejo sincero de contribuir com esse ministério, com esta obra. Assim, meu Deus, eu peço a bênção do Senhor sobre a vida de todos e já creio pela fé em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que quer contribuir com o ministério, por enquanto eu estou passando somente a chave Pix, tá bom? Então, 21 979 99 36 86. Repetindo, 21, primeiramente, 21 979 99 36 86, tá bom? A chave Pix é o mesmo do WhatsApp. O WhatsApp é 21 979 99 3686. E aí você vai tirar o print do seu comprovante de depósito, da sua doação, vai nos mandar lá para o WhatsApp. E aí vamos pegar o seu nome e vamos orar manhã, tarde, noite, pelas madrugadas, pedindo a Deus para que Deus abençoe não somente a sua vida profissional e financeira e empresarial, mas como também todas as demais áreas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez, o número da chave Pix, 21 979 99 3686. 21 979 99 3686, tá bom? Lembrando que a oferta é voluntária e pode ser de qualquer valor, de R$1 a 1 milhão. Glória a Deus. Jesus Cristo, ele disse: sede fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. E não se esqueça, tá? Fique ligado a Jesus Cristo, porque uma vez que você está ligado a Jesus Cristo, você irá certamente prosperar em tudo. Não tem crise certa, nem no mundo e nem no Brasil. Não tem crise certa. O reino de Deus, ele não pode ser abalado. Não pode ser abalado. Os homens se abalam, mas Deus, ele não se abala. Ninguém pode abalar a Deus. Glória a Deus. Então é isso. Vou estar terminando. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos nós que aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus. Declaramos com toda a nossa fé. Amém. E graças a Deus. E como eu sempre digo, o Deus vivo é conosco. Por isto, vamos em frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira, é a garantia da minha, da tua, da nossa vitória. Um grande abraço. Fiquem firmes com Deus, fiquem firmes com o Senhor Jesus, fiquem ligados na videira, fiquem ligados na raiz de Davi, na raiz do amor, fiquem ligados em Jesus Cristo e perseverem até o fim. Glória a Deus. Perseverem até o fim, porque quem perseverar até o fim será salvo. Compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo. Abençoe vidas, compartilhe no mínimo com 12 pessoas e receba do Senhor Jesus o galardão, a recompensa de profeta. Muita luz, graça e paz.